Quando a gente entregou o BI, agora ele quer saber de BI, ele quer ver números, ele quer saber o que ele vende, que tipo de produto para cada tipo de cliente. Para um cara que está começando, esse cara é um cara que ele tem que estar no século XXI. O século XXI é a da informação. Eu acho que esse cara, com qualquer negócio que ele pode ser beneficiado por informações precisas, corretas, sem um bom planejamento. Mas além disso, além de todo esse risco, você tem que ter um negócio lucrativo. Então, quando eu entro na pizzaria, eu penso em estratégia. A gente não é a contabilidade deles exclusiva, a gente está só como consultoria. Que pizzaria que realmente analisa quais são as regiões que ela mais pede, que ela mais tem pedido e qual o dia da semana? Pois é, eu nunca tinha nem parado, de verdade mesmo, nunca tinha parado pra pensar nisso. Imagina você falando do hambúrguer, das contas de fazer hambúrguer, quanto seria? Tô pensando, velho, como que a gente chegou na pizzaria entregando gráfico? Eu vendo já, não, tem que saber qual o sabor da pizza, qual o insumo que gastou mais, quanto de presunto que vai em cada pizza. Você tem essa possibilidade, mas tem uma possibilidade muito comercial também, que é realmente saber quanto que eu, por exemplo, vendo em uma região. Eu posso fazer um ads só nessa região. E nessa região eu descubro qual a pizza que mais vende. E qual vai ser a pizza que vai estar na foto do meu ads. A pizza que mais vende naquela região. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o BI para entender algumas análises e para me direcionar. E, por exemplo, eu posso pegar e fazer os criativos por região. No Google a gente trabalha com o conceito clássico, que é a campanha, conjunto de anúncio e os criativos. Você tem uma campanha, que é algo macro, uma campanha de cadastro. Conjunto de anúncio eu posso separar por região. Depois que eu dei a campanha, o conjunto de anúncio, eu posso ir para o próximo nível, que é o anúncio em si, o criativo que eu vou fazer. Então eu posso pegar e criar vários criativos para a mesma região, ou criar um criativo diferente para cada região. Então a gama de possibilidades é muito grande quando você consegue conectar ciência de dados com marketing, porque marketing é teste. Como costumo brincar, o Rômulo fala, repete isso toda hora, a gente não sabe de nada, a gente testa tudo. Então basicamente é isso que a gente faz. É basicamente isso que é o conceito que a gente tenta levar para esse aspecto de planejamento. O que a gente precisa mesmo, a gente precisa entregar estratégia, dados, com foco no resultado do cliente. Uma pizzaria é vender mais, em outra pizzaria é analisar custo. Depende da estratégia. Isso, por exemplo, a gente sabe, consegue aplicar isso no ramo alimentício, pizzaria, hamburgueria, mas a gente consegue entregar isso, por exemplo, numa casa de ração? Sim, a gente trabalha com um monte de revenda de insumos. Então, é praticamente o mesmo cenário. A gente tem um trabalho com revenda de insumos agrícolas, que você tem a mesmíssima situação. Qual o perfil de cliente que compra o quê? Olha o nosso cliente lá, que os meninos estão lá hoje. Ele chegou para mim falando que ele gostaria que a gente fosse muito mais operacional, porque ele está vendendo muito esse ano. E o trabalho comercial já foi feito. Quando a gente entregou o BI, agora ele quer saber de BI, ele quer ver números, ele quer ter dados, ele quer o BI conciliado. Ele quer saber o que ele vende, que tipo de produto para cada tipo de cliente. Então assim, mudou a cultura. Mudou a cultura. Então é uma entrega muito relevante para qualquer empresa. A gente está cheio esse assunto do caixa de rações, porque a gente está indo visitar um cliente agora, que é um cliente que tem sido, um tipo de cliente que tem sido recorrente dentro da jornada da nossa empresa, que é do mercado agro. É um mercado que está expandindo muito. Nós estamos vivendo um período de alta desse mercado e a gente tem recebido solicitação de serviço, de ajuda propriamente dita para esse mercado. E se você parar para pensar o mercado, eu nunca tinha imaginado o mercado agro como uma indústria. No final das contas, segue o mesmo parâmetro: pedido, entrega e informação da entrega. É sobre isso. Exatamente. O problema é que praticamente qualquer coisa que produz é uma indústria. Então seja uma pizzaria, seja uma fazenda. Fazenda talvez tenha alguns outros complicadores. Por exemplo, uma fazenda não entrega, ela não produz
Algumas sim, por exemplo, uma fazenda que está relacionada à produção de hortaliças. Não tem tempo de armazenagem. Sim. Mas ainda tem alguma... Custo altíssimo, você tem que ter um frigorífico, você tem que ter uma câmera Algumas sim, fria. você vai ter uma câmera fria em alguns casos, outros não, mas algumas entregam direto para o consumidor final ou direto num centro de distribuição que vai revender. Mas você não tem muito tempo entre você colher e entregar, porque é um organismo vivo e ele está ali, assim como uma semente de milho também é. Quando a gente fala de uma fazenda, a gente tem outros complicadores. O agronegócio, quando a gente fala de produção em larga escala, principalmente grãos, que é um dos produtos que a gente mais tem em larga escala, você tem muito risco. E aí, por exemplo, voltando para os indicadores no BI, nessas horas, essa estratégia de análise de dados, de ciência de dados, ela te ajuda a meio que prever esse cenário no futuro pelo andar da carruagem, digamos assim. Em alguns casos tem uma possibilidade de previsão, considerando ali algumas questões, por exemplo, do Power BI, que ele tem análise de projeção futura. Ele mesmo analisa seus dados, a partir de inteligência artificial ele te fala qual que são as possibilidades. Mas mesmo assim, apenas com o feeling do produtor, dá para evoluir muitas previsões, informações, quando você inicialmente faz o quê? Prepara uma base de dados e tem um BI com base, por exemplo, no custo de produção. Se você tem uma capacidade de detalhar o custo de produção de cada área, você consegue entender mais ou menos o seu custo de produção e projetar o futuro pelo feeling. Em média, o custo do insumo sobe X% em relação ao dólar. Em média, o custo do foliar, do fertilizante, do defensivo agrícola sobe 10, 15, 20% em relação ao que subiu o dólar. Ou não, é 100%. Depende do tipo de produto que você tem. Por exemplo, agora a gente está numa crise muito grande de adubo. Tá com crise de adubo? Porque boa parte eu acredito que é do cloreto que tem no mundo, e é um produto essencial em algumas culturas, se não falar em todas, ele vem de uma região específica de Belarus, que acho que é da Rússia. É Bielorrússia? É Belarus, antiga Bielorrússia. Então, o que acontece? Nesse caso, já se previa que ia ter um aumento desse insumo. E se eu sei quanto que eu consumo de insumo em cada área para o tipo de colheita que eu quero fazer, sim, gente, a gente também paga pedágios. obrigado. Boa parte do cloreto, acho que é cloreto mesmo, não tenho informações como a gente não é do mercado. Não, e outra coisa, né? Vamos ser real, a gente coloca a câmera e filma. Isso aqui é a realidade. Eu não parei para fazer um roteiro. Se eu tivesse feito, eu saberia exatamente o país, o tipo de crise, qual o tipo de produto e quais são as culturas que ele trabalha. O que acontece? É da Bielorrússia. Tem alguma... Na Bielorrússia em específico, tem um tipo de cloreto que só sai de lá praticamente. E esse cloreto é base para boa parte dos adubos. Como está tendo uma crise nessa região, a possibilidade de invasão, aquela questão da Rússia toda, existe a possibilidade de, tipo assim, parar a produção e começar a atrasar. Então, as empresas de adubo começaram a solicitar muito insumo, muito cloreto para conseguir ter estoque. Automaticamente, isso aumentou a procura, aumenta a demanda, a oferta é pequena, aumenta o preço. Além do dólar, tudo isso impactou no preço aqui. Se você está ligado nessa informação e sabe qual a sua formação de custeio de produção, você, por exemplo, poderia ter previsto essa necessidade e comprado mais adubo, mais insumo para a produção desta safra. Então você teria algumas possibilidades como essa. Porém, é mais interessante para mim o cliente saber, por exemplo, quanto custou cada saco produzido, de cada talhão de terra que eu trabalho. Será que tem uma terra que eu arrendo e que eu pago percentual para o dono da terra, que é mais interessante
por exemplo, será que não tem uma área minha que é mais interessante eu ficar nela e liberar outras? Que talvez está tendo uma produção menor porque o terreno é mais íngreme, é mais complicado plantar, ou o terreno está mais desgastado. Além de você ter essas informações como base para tomar de decisão no futuro. Ah, eu peguei uma terra nova. Quando a gente pega uma terra nova que não está aberta, você vai ter que fazer todo um tratamento, uma regulagem de solo, uma análise, que hoje em dia às vezes é chamado de agricultura de precisão. Você vai ter que fazer esse tipo de coisa. Então, quanto custa para abrir um talhão de terra? Quanto custa abrir 1 hectare de terra? Com todas essas complexidades que a gente sabe que existe. A partir disso, se você sabe exatamente quanto que custa e tem noção clara de qual a margem que você tem de produção, por exemplo, de uma soja, de um milho, qual margem gera, você vai ter certeza. Vale a pena ou não abrir uma terra nova? Mesmo que eu tome prejuízo no primeiro ano. E se eu for abrir, qual a melhor cultura para eu iniciar? Então assim, se você começa a ter essa questão de dados muito apurada, você consegue ter a resposta muito mais clara. E aí, se entre outras nuances, a agricultura de precisão hoje está em outro nível. As pessoas conseguem identificar exatamente o que você precisa em cada região da sua fazenda, em cada talhão de terra. Você consegue ter essa análise de solo detalhada para saber quanto que você vai aplicar de produto. Mas às vezes os empresários do agronegócio esquecem de, além de mensurar, além de medir e de investir, ele tem que medir a produtividade para saber exatamente em aonde ele está pisando, qual o risco que ele tem. Mas basicamente é isso. Então, olha só, a gente conseguiu linkar dois mundos totalmente diferentes, unidos por informação. O mundo da pizzaria, do episódio anterior, da hamburgueria, comida, e ao mesmo tempo a gente foi pro mercado agro, que é onde que a gente está indo agora. Cara, para um cara que está começando, vamos lá, o cara é uma empresa pequena, de repente familiar às vezes. Esse cara é um cara que ele tem que estar no século XXI, e o século XXI é a da informação. Você acha que esse cara, com qualquer negócio, ele pode ser, claro, beneficiado por informações precisas, corretas e um bom planejamento? A gente já atendeu o cliente de todos os portes, todos os tamanhos, da maioria dos setores. Desde pequenas lojas de roupa, pequenas mesmo, lojinhas assim, que tem uma loja, uma estrutura pequena, faz revenda, a gente já atendeu, até indústrias de roupa, mas Belo Horizonte, né, é um polo de moda e tem algumas indústrias de moda mais parrudas, como se diz assim. Então, a gente já atendeu desde a pequena loja até uma dessas indústrias. Já mesmo? Já. Loja mesmo? Lojinha? Agora, se vale a pena, outra coisa pra gente. Sim, mas a gente... Mas tem valor pra isso? Tem lojinha que consegue pagar. Tem lojinha que consegue pagar. E já atendeu também uma rede de 15 lojas voltada para o mercado popular. Até não é uma alta costura, mas uma empresa de moda mesmo. Bacana, não tem problema. Sim. Problema não, né? Que foi maluca lá. Quer finalizar? Quero. Então é isso. Realmente isso cansa. Primeiro episódio da nossa ida até o cliente. E até a próxima no caminho do cliente.